queridos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, sempre acompanhando o conteúdo aqui da nossa igreja. Hoje vamos estudar a nossa sexta lição, o livro de Esther. Histórias maravilhosas, exemplos, uma conduta de vida que tem muita coisa a nos ensinar. O textuário da nossa lição, Esther capítulo 4, versículo 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? A verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Então vamos ver nesse livro histórias impressionantes, maravilhosas, que vão nos ajudar muito, até porque esse trimestre estamos aprendendo sobre o Deus que governa o mundo, mas o Deus que cuida da sua família. Sempre vou retornar aqui ao tema do nosso trimestre, porque os ensinamentos divinos, tanto nos livros de Ruth como Esther, que iniciamos hoje, como eles são evidentes, necessários e uma coisa que é muito importante, são atuais para a nossa geração. Para quem acompanha a leitura semanal, a leitura diária, o livro de Esther é a revelação divina escrita e é a revelação completa, perfeita. Aprendemos no contexto do livro de Esther, que remonta também ao cativeiro babilônico. O contexto do livro de Esther remonta ao decreto de Ciro, as instruções para os cristãos que se relacionarem com governos terrenos. E quando tudo parecia bem, até que surgiu uma ordem contra os judeus e a instituição da festa de Purim e o livramento dos judeus. Como objetivos da lição de hoje, vamos aprender sobre a organização do livro de Esther, também explorar o contexto histórico deste livro e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. É evidente que vamos aprender sempre o controle de Deus em ação, a ação de Deus controlando o mundo de uma forma perfeita. Vamos também ver que o livro de Esther apresenta o fato de que, a despeito de experimentarmos os períodos de sofrimento, das ameaças, das angústias, ele é o Deus que provê o livramento em toda a história. Né? Ele está sempre pronto a nos livrar, nos auxiliar e, em meio a todas as dificuldades que enfrentamos, a graça, a misericórdia, a ação de Deus, tudo isso não está alheio, né, a todos nós. Deus está presente. Mas se Deus é tão bom assim, por que é que enfrentamos sofrimentos? São inúmeras situações. Né? O juízo de Deus, Deus é um Deus justo, então é para nos disciplinar, para nos ensinar, para melhorar a todos nós, e vamos aprender isso na lição de hoje. Nossa gratidão. A nossa igreja é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Samuel Padilha, e junto ao nosso pastor, eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoch, nós queremos agradecer você, que sempre está aqui acompanhando o nosso canal, e quero te pedir, você que ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveite esse momento, não custa nada, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, comente, envie para mais pessoas, porque assim a palavra de Deus alcançará muitas e muitas outras vidas e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Nós vamos continuar, você tem isso e muito mais a partir de agora com nosso irmão, nosso amigo em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, obrigado pastor William Enoch, gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, parabéns a todos os papais. No próximo dia 11, data em que esta aula irá ser efetivada nas EBDs, muito possivelmente. Eu quero parabenizá-los em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus os conserve em vida, em paz, em saúde, que você possa ver o Filho e o Filho dos seus filhos, a fim de que o nome do Senhor, por meio de ti, seja eternamente glorificado. Bem, hoje, como disse o pastor William, nós falaremos sobre o livro de Esther, um dos livros históricos mais significativos, mais bonitos no seu enredo, muito embora, como alega a introdução, nós não temos a pronúncia Deus nesse livro. Olha que coisa curiosa, né?
até parece uma incógnita. Como pode um livro sagrado, né, canonizado, inserido nos exemplares que nós temos, não conter o nome de Deus? Alguém que desconhece o enredo pode achar isso uma aberração, né, um absurdo. Mas na realidade, muito embora a pronúncia não esteja latente, Deus aparece do primeiro até o 10º capítulo. É evidente que Deus se manifesta aqui. E quem duvida disso, muito possivelmente, eu acredito, e faço isso com muito respeito ao senhor e à senhora, deve desconhecer os fatos que nesse livro estão inseridos. Bem, o primeiro tópico de hoje fala sobre a organização do livro. Então vejam vocês que o autor se preocupa a essa altura em dialogar muito mais próximo de uma estrutura histórica, né, ou técnica, por assim dizer. E dentro da organização do livro, a priori, ele fala sobre a categorização de Esther, que, num primeiro momento, dentro de uma Bíblia de cunho hebraico, estava entre a classe dos escritos, né? Haviam 11 livros com essa categoria e ela compunha a terceira seção chamada os escritos da Bíblia hebraica. Ela também integrava o Megilot, os 5 livros curtos que eram lidos anualmente nas festas judaicas. Havia uma série de festas, né? Nós temos por hábito citar ao menos 3 que eram mais conhecidas e nacionais e que exigia os homens de sexo masculino a participação nessas festas, especialmente a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas nas festas sagradas, comumente, os 5 livros curtos eram lidos e entre eles o livro de Esther. Essa é uma informação preponderante. Esther compõe o conjunto da revelação divina, escrita, completa e perfeita. Essas também são alegações fundamentais e que cabem serem destacadas por aqui. No item 2, nós temos as características literárias, né? Eu disse há pouco que Esther é contemplada em 10 capítulos. Objetiva sua historicidade, qualquer sujeito que ler o livro de Esther vai perceber que se trata de uma historicidade objetiva. Muito embora sejam 10 capítulos, não é algo tão, digamos, extenso, denso, mas a sua história nesses 10 capítulos, que para alguém pode ser algo considerável, relativamente grande, embora não o seja, evidentemente, ela é extremamente objetiva e manifesta uma referência com maior especificidade e vulto à figura do seu rei, a saber, o rei persa, que era Assuero. Há na fonte de Esther a etimologia, o surgimento, a origem da festa do Purim. Justamente a partir dali, nós temos a comemoração anual dos judeus pelo livramento obtido naquela circunstância na qual eles correram riscos relativamente altos de serem eliminados. O texto é mais narrativo do que necessariamente um texto em que envolva a argumentação das personagens, né? Então, é um texto narrado, muito embora não há como se afirmar, pelo menos este que vos fala, considerando a consideração do próprio pastor Silas Queiroz, não me arriscaria em elencar aqui nomes eventuais que poderiam ter escrito o livro de Esther, muito embora isso esteja dentro de uma possibilidade teológica, mas como não tenho essa informação, asseguro aos senhores que o texto é de cunho narrativo e não necessariamente narrado pelas personagens. Com relação à autoria, acabei de fazer menção, é desconhecido e que fiquemos, portanto, sob esse viés, mas, por outro lado, com relação à data, há quem diga e assegure que se trate do século V a.C., possivelmente 460, 465, tempo em que Assuero já estava morto, mas que a história já havia sido construída, se solidificada, e num período no qual os medos e os persas reinavam. É claro que o livro dá mais vulto para o contexto persa. Outro fator levado em conta para essa datação é a questão linguística, né? Visto que, para além do hebraico, há citações que foram feitas na língua persa também. Vamos ao segundo tópico, o contexto histórico. É o povo hebreu no exílio. Para melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu.
nós aprendemos que em 722 anos antes de Cristo, houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. E depois, pouco mais de 100 anos, Judá, que é o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 etapas, em 605, 597 e 586 anos antes de Cristo, conforme o profeta Jeremias já havia dito. O exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que o nosso Deus tratou com Judá, principalmente para retirar, para eliminar, para extirpar de uma vez por toda a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. E por isso, exatamente nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Eu venho dizendo por aqui, e você já sabe, é só um lembrete, a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de adoração a Deus. Então, observe sempre que em toda ocasião em que eu tiro o lugar que é do Senhor, o lugar de adoração, de exaltação ao Senhor, Deus Criador, eu estou caminhando para estou seguindo um caminho de idolatria, e isso desagrada a Deus. O item 2 é o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, o juiz de toda a terra, ele exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia, por causa da sua iniquidade. Então, lembre-se que a iniquidade está associada àquela ideia de que, mesmo conhecendo aquilo que o Deus Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, rejeita, reprova, mesmo assim as pessoas insistiam em caminhar nesse erro. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, sabe os princípios bíblicos, sabe sobre a recomendação que o Senhor Deus nos deixou e insiste em caminhar no erro, isso levará a um caminho de iniquidade. A Bíblia também nos ensina que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas se esfriaria. É o que estamos vivendo nesta última hora da igreja. Uma multiplicação da iniquidade. As pessoas não querem se voltar para Cristo, não querem se voltar para a palavra de Deus. Consequentemente, a despeito de conhecer tudo aquilo que a Bíblia exige, cobra, ensina e exorta, muitos optam por não seguir essa orientação. É lamentável, é triste, é muito penoso, porque as consequências que essas pessoas enfrentam e enfrentarão são muito nocivas, porque elas caminham, elas seguem passos largos para o abismo, como a Bíblia nos ensina. Então, que possamos aprender que o caminho da iniquidade não é um caminho que Deus quer para nós. Ele quer de nós um caminho de santidade, de compromisso e um caminho de obediência à sua poderosa palavra. Veja que antes o Senhor já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Isso aqui é muito sério. Já que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aquele que sabe, que conhece a verdade e escolhe não seguir, olha o que está escrito: Deus não tem o culpado por inocente. Eu não poderei dizer que sou inocente, não poderei dizer que não sabia, não poderei dizer que não fui informado, que não fui comunicado. Se eu soube de tudo aquilo que preceitua a Bíblia e escolhi não obedecer, deverei arcar com as consequências, como estamos vendo aqui. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando, orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém. Também confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim,
poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Olha só que coisa interessante. A geopolítica, a política mundial, né, nacional, anda em colapso, em complexo. É uma situação de polarização, de polêmica, de discussões acirradas que não vem ao caso aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso lembrar e que você já sabe. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E é o nosso dever, enquanto cristãos, orarmos, fazemos intercessões, orações, deprecações por todos os homens em iminência. E aqui nós aprendemos uma valiosíssima lição. Devemos orar pelos nossos governantes, devemos interceder para que as estruturas de poder terreno sejam orientadas por Deus. Mas William, eu discordo. Eu não consigo assimilar o modelo de governo e eu discordo de tantas as coisas. Ok, você tem todo o direito de discordar, mas temos o dever de orar pelas nossas autoridades. Para quê? Diz a Bíblia, nós temos que orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por mais que nos assustam, o dever da igreja é orar e interceder por todas as autoridades. Item 3, o pós-exílio. O livro de Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Para este tempo, estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. E mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu que lhes parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia, mas somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. E esse período da história é narrado do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, existe ali um intervalo de aproximadamente 60 anos. E é na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Então encerramos aqui dizendo que todos esses episódios no livro de Esther se passam na capital do Império Persa, em Suzã, entre esse primeiro e segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Pois bem, queridos, com alegria volto para cá para tratarmos o tópico 3 sobre propósito e mensagem do livro de Esther, e vejamos que num primeiro momento nós vemos o autor tratando sobre a providência divina. Me permita abrir um parêntese a respeito da providência divina. Existe um Deus provedor, existe um Deus que na sua soberania cuida de tudo e de todos, que dirige os nossos passos, que de uma maneira direta, absolutamente direta, conduz as nossas vidas, muito embora exista uma livre agência, né, para as nossas decisões, o que tecnicamente alguém considera como livre-arbítrio, mas existe um Deus provedor. O Deus da providência é lido de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho plena, absoluta certeza que o senhor, a senhora, moço, moça que nos assiste, possivelmente concorde com essa teoria. Com relação a esse aspecto, vejam os senhores que, num primeiro momento, nós temos aqui um registro importante com relação ao propósito do livro de Esther, e eu corroboro com a afirmação do pastor Queiroz. Registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Olha só, registrar o cuidado providencial de Deus a despeito ou apesar de escolhas fora do seu propósito. Que Deus é esse, não é, irmãos? Deus é incrível, Deus é indescritível. Capítulo 8, verso 28 da carta aos Romanos, me permite isolar esse texto, mas ele vem ao caso. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito ou decreto. Muito embora houvera pisos escorregadios, né, escolhidos por judeus, dentre eles o fato de permanecerem sob o domínio caldeu,
visto que de alguma forma alcançaram uma certa estrutura ou, digamos que uma saúde econômica, e retornar para Jerusalém exigia renúncia, exigia disposição, viagem penosa, dura reconstrução. É fato dizer o que o Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Há caminhos, existem caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Existe, num segundo momento, a concepção de uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades. Além daqueles que optaram por ficar em território caldeu, sob já a liderança dos persas, há que se considerar que ficaram porque consideraram, como disse há pouco, a estrutura que lá lhes davam, diferentemente de seu território e de sua pátria. Vou fazer o que em Jerusalém? Muros fendidos, templo destruído, pessoas que já não têm mais a autonomia para reconstruí-la, trazendo para os dias atuais, né? Nós não temos mais comércio, não temos mais vida ativa, não temos mais uma economia sólida, somos vassalos, perseguidos, o território está fendido, destruído. Mas ainda assim, a Bíblia de alguma forma conversa com a gente e ilumina o pastor Silas Queiroz para falar sobre falsa estabilidade, porque a essa altura eles confiavam em falsas estabilidades, porque de alguma forma pareciam aquelas estruturas muito mais vantajosas. E aí, nota-se que a falsa segurança foi embora, o povo dependia novamente de uma intervenção divina, tudo que estava previsto em Suzã e que estava indo muito bem, obrigado, agora havia uma ordem de extermínio total dos judeus, e a grande conclusão dada no texto, e eu acho que esse link feito pelo autor é preponderante, Salmo 118, verso 8 e 9, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ou seja, é uma fala antiga, concebida até pelo nosso presidente, além da Bíblia Sagrada, é claro, que o lugar que você está, se você tiver a presença de Deus consigo, é o melhor lugar para estar. Ou seja, se eu posso me utilizar dessa compreensão, que é uma belíssima compreensão, para analisar a Bíblia, eu diria que Adão estava no melhor lugar, a saber, o paraíso. E me permito utilizar essa definição. Se arrebentou no paraíso, mas Jesus enfrentou o pior lugar, estava no deserto, 40 dias faminto, e conseguiu se dar muito bem no deserto. A grande questão é se Deus está conosco, irmãos. Você pode estar no vilarejo, na favela, no pior lugar do município tal, X ou Y, mas ainda assim, se foi Deus que te plantou lá, Ele está com você, abre portas aonde não tem portas, abre caminhos aonde não tem caminhos, coloca palavras na sua boca, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e faz com que o nome dele seja glorificado. Finalmente, nós temos a concepção da festa de Purim. Disse há pouco sobre ela, mas a essa altura a festa foi ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam, conforme registra o capítulo 9, e os versos 20 e 28 do livro de Esther. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esther capítulo 3, verso 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração do nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus, diz o autor, não encontra limites. Ela age em qualquer época, lugar para cumprir os seus propósitos. Acredito num Deus provedor. Deus é soberano. A sua mão está estendida e não encolhida. Eu estou usando o antropomorfismo. Seus ouvidos não estão tapados, mas abertos. Seus olhos estão nos acompanhando a todo instante. O nosso Deus não é mitológico. Não está cansado, não está com uma voz grave, lenta, não está sonolento, não está cochilando. O nosso Deus não está com problemas de ordem física para não conseguir atender a América do Sul, o Brasil, o estado de São Paulo, presidente prudente. Deus não tem esses problemas que nós homens temos. O nosso Deus nos conhece,
na palma de sua mão, conhece os fios que existem na nossa cabeça de cabelos, Ele conhece a terra como um tapetinho para os seus pés, Ele tem controle absoluto de todas as coisas e Ele é extremamente soberano ao ponto de poder providenciar aquilo que for necessário para suprir, para socorrer, para atender a sua, a minha, a nossa necessidade, se esse for o plano dele. Portanto, confiemos em Deus e não confiemos nas estruturas, na economia, não confiemos nas propostas, nas propagandas, nas publicidades feitas pelos políticos, ou por isso, ou por aquilo, confiemos em Deus. Saibamos que o nosso Deus, estando conosco, a vantagem é enorme e o risco é que tudo dê certo para a glória do seu próprio nome. Muito bem, encerramos aqui a lição de hoje e aprendemos que o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não podemos e não devemos confiar nas estruturas mundanas. Não devemos, não podemos fazer isso. Todos os reinos deste mundo passarão, está em Daniel capítulo 2, versículo 37. E é por essa razão que cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos assegura que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que possamos continuar entregando nosso caminho ao Senhor, confiando nele, que tudo fará por nós. O governo humano pode falhar. As autoridades podem não atender às nossas expectativas, mas quando confiamos exclusivamente em Deus, Ele suprirá as nossas necessidades, Ele nos abençoará e certamente, se formos fiéis até o fim, receberemos o nosso galardão, a nossa vitória lá nas mansões celestiais. Que possamos nos manter fiéis, perseverantes em oração e agradando a Deus em tudo. Minha gratidão pela sua paciência, pela sua companhia e permitindo Deus, estaremos de volta na próxima semana para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.